Fala pessoal, muito bem-vindos ao Esporte Guará. Olha, já temos os 4 classificados para a fase de semifinal da Copa FMF. Ontem à tarde tivemos jogos muito interessantes, inclusive times que já não tinham mais o que conquistar na competição, tentando atrapalhar algum outro time, por exemplo, o jogo do IAP e do São José de Ribamar, que o São José, já sem chance de classificação, tentou atrapalhar a vida do IAP, mas o IAP manteve uma excelente campanha, com 2 vitórias e apenas um empate, somou seus 7 pontos e foi o time de melhor campanha nessa primeira fase. O Cavalo de Aço, apesar de ter vencido em casa por 3-1, está desclassificado e olha, teve confusão lá no estádio Frei Epifânio, com a agressão de árbitro a jogador e jogador em árbitro. Foi uma situação muito complicada lá, que foi parar na delegacia com a realização do BO, o famoso boletim de ocorrência sobre toda a situação. O Juventude ficou no empate com o Pinheiro, mas conseguiu a sua classificação. Em compensação, o PAC está eliminado. E o Tum Tum, apesar de ter perdido na última rodada, também se classificou. Além disso, também temos Copa do Nordeste. O Sampaio Correia já sabe quais são os seus adversários na fase de classificação da Copa do Nordeste. E o Campeonato Maranhense também já foi realizado o sorteio. E temos, além de uma nova forma de disputa, 2 grupos, um encabeçado pelo Sampaio Correia e outro encabeçado pelo Moto Clube de São Luís, campeão e vice-campeão. Tudo isso logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. A gente vai falar primeiro da partida que aconteceu lá no estádio Pinheirão, lá em Pinheiro. O Juventude visitou o PAC e ficou um jogo 0-0. 2 equipes muito difíceis, 2 equipes que se enfrentaram dentro de campo com muito respeito, mas as 2 equipes também precisando da sua classificação. O jogo terminou em 0-0, sem grandes lances de perigo nem para o Juventude, nem para o Pinheiro, mas quem conversou com a gente ao final da partida, porque o empate garantiu a classificação do Juventude Samas e o Pinheiro ficou apenas na vontade de avançar de fase, foi o técnico Dejair Ferreira. Primeiro, a gente feliz com a classificação, o objetivo foi alcançado, esse primeiro. A gente for analisar bem o jogo durante os 90 minutos, nós praticamente tivemos todas as ações da partida, Criamos inúmeras oportunidades, não conseguimos fazer o gol, mas o empate foi suficiente para a classificação e enaltecer o desempenho, a dedicação, o comprometimento de todos dentro de campo. Então agora é procurar recuperar esses atletas para que quinta-feira nós possamos estar 100% no jogo dentro de casa para a gente iniciar bem a semifinal. Nosso grupo está completo, o grupo está completo já, são esses aí mesmo. Agora, claro, a gente vai analisar cada caso, principalmente daqueles que atuaram os 90 minutos. Tem jogador muito desgastado, a gente vai conversar amanhã, temos na quarta-feira. Então a gente vai procurar colocar uma equipe com o melhor descanso, mas uma equipe também competitiva para que nós possamos fazer um resultado positivo dentro de casa. Sabendo que vamos jogar o primeiro jogo dentro de casa, nós temos que nos impormos. Claro que com toda a organização, todo cuidado. Mas a gente vai forte aí para a gente fazer 2 bons jogos e tentar garantir a vaga na final da competição. Quem também conversou com a gente foi o técnico do Pinheiro, do PAC, o Ricardo Mendes, que falou, apesar da não classificação, o quanto o time se empenhou dentro de campo. Então, nós chegamos com esse propósito de buscar a vitória e tivemos também algumas dificuldades pelo adversário que também é qualificado, mas nós propôs, nós teve posse de bola, trabalhou bem, eu entrei com 2 atacantes na primeira etapa, depois pus 3 atacantes para propor mais o jogo, buscar a vitória e infelizmente não aconteceu. E eu só tenho que agradecer meus jogadores pela determinação, foi cabeça erguida, muito determinado. Eles correram o tempo todo, buscando
dar um presente para essa torcida, para essa cidade, que era a classificação. E, infelizmente não conseguimos. Mas eu espero que o planejamento seja melhor elaborado da próxima vez, para dar tempo de fazer um bom trabalho, trazer as peças necessárias, trazer reforço. Então a competição foi muito corrida e a gente já sabia que a gente vinha por tudo ou nada aqui hoje. E tentamos, mas infelizmente não conseguimos. O espírito de luta, meu pessoal está de parabéns. Faltou foi o planejamento mesmo, não tendo tempo hábil de trabalhar uma equipe. Muito em cima da hora. Muito né? em cima da hora, então os reforços que era para ter acontecido não aconteceu. Alguns jogadores que estavam aqui presentes não caíram no bid. Então essas foram as dificuldades que nós tivemos, né? Mas aqueles que propôs e entrou dentro das 4 linhas, deu o máximo e procurou dar esse presente para essa torcida, para essa cidade que respira o esporte. Então, infelizmente, teve muita luta, mas não conseguimos. Agora o PAC segue, essa participação dessa competição foi importante porque o PAC agora segue na primeira divisão do estadual, tem tempo de fazer um planejamento melhor e eu fico na torcida para que ver o PAC indo para patamares melhores e buscar muitas conquistas. Futebol são detalhes. E tem hora que detalhes, tem hora que pega e machuca, né? Mas agora é levantar, sacudir a poeira, né? E ir pro seio da família, dar aquela respirada e esperar as propostas surgirem, né? Com certeza a gente vê o técnico Carlos Mendes muito triste, né? Muito abalado pela derrota. Ver o Pinheiro ficando de fora de uma fase de semifinal de uma Copa FMF também é muito complicado, porque o Pinheiro tem um investimento interessante, tem um nome forte no estado do Maranhão. Ano que vem vai disputar, inclusive, no grupo do Sampaio Corrêa, que é um dos grupos mais difíceis do Campeonato Maranhense. Mais tarde nós vamos falar sobre isso. E não conseguiu fazer o resultado. Se conseguisse vencer o Juventude, seria o PAC que estaria classificado, mas infelizmente não conseguiu fazer o seu dever de casa, não conseguiu somar esses pontos da vitória de forma tão contundente. E o Juventude, que já vinha de uma vitória e um empate, precisava apenas de mais um empate, somando seus 4 pontos, para poder garantir e confirmar a sua classificação, como foi o que aconteceu. E o técnico Dejair Ferreira exaltando totalmente o elenco, porque correram bastante. Em compensação, o técnico Ricardo Mendes, né, reclamando, inclusive, de uma situação em que acontece muito, é recorrente nos clubes do nosso estado, é a falta de organização. Como ele bem falou, muitos jogadores estavam do lado de fora do campo, na arquibancada, assistindo a partida, por não terem conseguido cair no BID, né, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, para poder entrar em campo e ajudar o Pinheiro de alguma forma. Então, assim, o técnico contrata alguns jogadores, trazem alguns jogadores que possam ser peças importantes na competição e acaba que não pode usar por conta da organização administrativa do próprio clube. Infelizmente, o Pinheiro está fora da competição, mas o Juventude Samas segue bastante vivo na Copa FMF. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai mostrar aqui a tabela de classificação atualizada dos dois grupos, como terminou, e também tem o jogo do IAP. O IAP venceu jogando no Nilson Santos contra o São José de Ribamar e a confusão lá em Pinheiro, rapaz, foi parar na delegacia. Olha, o IAP venceu o São José de Ribamar por 2-1 ontem lá no estádio Nilson Santos. Eu falei ontem aqui, estava com a presença de Tadeu Nunes, que não tinha muito o que ser esperado do São José de Ribamar, afinal de contas já não tinha o que disputar na competição. Já não tinha chance de classificação alguma e apenas o IAP, né, tinha ainda não só quase que uma classificação assegurada, porque conseguiu somar 4 pontos em 2 jogos, mas também tinha que fazer o deverzinho de casa e vencer novamente lá no estádio Nilson Santos, e acabou o que aconteceu, venceu por 2-1, e o Paulinho, lateral esquerdo, conversou com a gente após a partida. Bom, primeiramente ressaltar a entrega do grupo, né, que desde o começo, desde o aquecimento, a gente estava focado, ciente do que a gente tinha que fazer dentro de campo. Sabia que seria um jogo difícil, mas o professor veio falando ali que se a gente rodasse a bola, impôsse nosso ritmo de jogo, a gente ia conseguir sair com o resultado positivo. Aí agora é manter a pegada, manter o foco e virar a página, né, pensar já na próxima fase, porque iniciamos uma nova competição. E realmente é uma nova competição. O outro jogo que teve foi entre o Bacabal e o Tuntum. O Tuntum acabou perdendo, mas mesmo com a derrota conseguiu a sua classificação porque havia vencido seus 2 primeiros jogos, né? Somou 6 pontos. Olha, e por último teve o jogo lá no estádio Frei Epifânio. O Cavalo de Aço jogou contra
um jogo muito complicado para o Cavalo de Aço, porque precisava vencer de qualquer forma e, além de precisar vencer, tinha que contar com outros resultados. Antes de a gente mostrar mais ou menos o que aconteceu lá, coloca aqui pra gente a tabela de classificação dos dois grupos, primeiro do grupo A, depois do grupo B, pra gente dar uma analisada para entender como é que ficou a situação. Porque, por exemplo, no grupo A, o IAP conseguiu somar seus 7 pontos, o Juventude Samas com empate foi a 5 e o Pinheiro não conseguiu, mesmo com empate, né, somou 4 pontos, mas não conseguiu sua classificação. São José de Ribamar, último colocado, não conseguiu somar nenhum ponto. E o IAP manteve a melhor campanha da competição, né, da primeira fase, da fase de classificação. Já no grupo B, temos uma outra situação, porque tivemos um empate técnico ali. O Cordino, o Tuntum e o Imperatriz empataram suas partidas, empataram em número de pontos. Cordino com 6 pontos, o Tuntum com 6 pontos e o Imperatriz também com 6 pontos. Mas o detalhe é que o Tuntum, que inicialmente estava na primeira colocação, perdeu na rodada e manteve seus 6 pontos ali e, graças ao saldo de gols e também a quantidade de vitórias obtidas na competição, conseguiu ficar na segunda colocação. O Imperatriz, com 6 pontos, empatou com o Tuntum e o Cordino, só que, em relação ao Tuntum, o Imperatriz tem uma vitória a menos. A derrota que teve na segunda rodada para o Cordino tirou o Cavalo de Aço da disputa das duas primeiras colocações. Então, assim, foi uma vitória, uma derrota e outra vitória. Mesmo assim, com os 6 pontos, o saldo de gols foi menor do que o Tuntum e também o Cordino e colocou o Cavalo de Aço longe da disputa de semifinal. A gente vem lembrando aqui que a situação do Cavalo de Aço é a nossa Copa do Mundo, é a competição mais importante para a gente, porque vai dar vaga não só numa Copa do Brasil, mas também num Brasileiro da Série D. Infelizmente, o Cavalo de Aço ficou ainda na fase de classificação e vai ver times tidos menores, né, como o Cordino e o Tuntum, disputando a competição junto com o Juventude e o IAP. Pelos times que classificaram, eu continuo colocando o IAP muito forte para chegar na fase final da competição e, quem sabe, levantar o título. Mas, apesar da vitória lá no Frei Epifânio, por 3-1 do Cavalo de Aço, teve muita confusão. A gente tem aqui um videozinho, pode soltar, por favor, esse vídeo, de uma agressão de um jogador do Imperatriz em cima de membros da comissão de arbitragem do jogo. Nesse exato momento aí, foi depois de uma suposta agressão, né? Infelizmente, a Federação Maranhense não realizou a transmissão das partidas, então a gente não conseguiu ter acesso a todas as imagens. Mas o time do Cavalo de Aço anoiteceu na delegacia realizando o boletim de ocorrência. Nesse exato momento, a gente vê um jogador do Cavalo de Aço chegando, né, num chute num dos membros da comissão técnica. A confusão teria acontecido porque um dos bandeirinhas da partida agrediu o lateral Hudson de forma violenta, né, desferindo socos após algumas agressões verbais do jogador. Os dois discutiram e partiram para as vias de fato, lamentavelmente. Após a confusão, a equipe de polícia, né, que estava presente no estádio fez aquele cerco ali, após o final da partida também. Os jogadores do Cavalo de Aço já não tinham mais chance de classificação, obviamente, já sabiam que estavam desclassificados e também foram tumultuar a partida em prol, né, em defesa ali do seu jogador. Um dos jogadores chegou, como a gente conseguiu ver nas imagens, de forma mais acentuada, chegou num chute. Fato é que membros da Comissão Técnica de Arbitragem e também jogadores do Cavalo de Aço anoiteceram numa delegacia lá de Imperatriz, realizando o boletim de ocorrência pela situação. Na súmula, o árbitro ainda não havia colocado o que tinha acontecido de fato, né, as agressões e a violência que aconteceu na partida. Mas a Federação Maranhense de Futebol, por meio da sua comissão de arbitragem, falou que iriam, né, investigar e averiguar os fatos que ocorreram ali no estádio Frei Epifânio. Lamentável, simplesmente lamentável. Nada justifica uma agressão do árbitro a um jogador e de um jogador ao árbitro. Ali no vídeo que a gente mostrou é meio que uma resposta, né, de uma primeira agressão, mas é injustificável. Tanto de membros da comissão de arbitragem que devem prezar pelo respeito, pelo zelo da integridade física, não só deles, mas também dos jogadores que estão em campo, quanto dos jogadores com referente a si também e a comissão de arbitragem.
Cavalo de Aço eliminado da competição, aí infelizmente a gente tem que relatar essas cenas lamentáveis. A gente tem aqui a arte dos confrontos da semifinal, porque já foi definido os confrontos da semifinal. O IAP joga contra o Tum Tum lá no estádio Nilzinho Santos, enquanto o Cordino lá em Barra do Corda recebe o Juventude Samas. 2 jogos muito interessantes, 2 jogos muito difíceis também. Vale lembrar que que os 4 times, além de, por motivos óbvios de classificação, terem conseguido a pontuação necessária para se classificar, foram os 4 times que melhor desempenharam o futebol dentro de campo. O Tum Tum só perdeu a última rodada, o Cordino venceu os seus adversários de forma muito contundente, apesar da primeira rodada, da primeira derrota na primeira rodada. O Juventude Samas apenas venceu o primeiro jogo, empatou o segundo e empatou o terceiro jogo também. E o IAP, que é o time de melhor campanha, com 7 pontos, com 2 vitórias e um empate. Então são jogos muito interessantes que nós vamos com certeza ficar de olho. A Federação Maranhense ainda vai divulgar a tabela detalhada de dia e hora dos jogos, e assim que tiver, com certeza, vamos estar aqui fazendo a cobertura completa. Vamos a um rápido intervalo e na volta tem Copa do Nordeste. O Sampaio já sabe qual o seu grupo e quais seus adversários na primeira fase de classificação. Além disso, também tem Campeonato Maranhense 2022, que já tem data marcada, por coincidência, dia 22 de janeiro. O Sampaio Corrêa conheceu seus adversários ontem à tarde da Copa do Nordeste. São 2 grupos da Copa do Nordeste, o Grupo A e o Grupo B. E o Marçal Constâncio traz as informações pra gente. Bom dia, Gaudêncio, e a todos que estão nos assistindo. Vamos falar sobre o Sampaio Corrêa, que já conhece os primeiros passos da temporada de 2022. Ontem foi realizado o sorteio dos grupos da Copa do Nordeste e o Sampaio Corrêa já entrou de forma direta na competição por conta do seu ranking na CBF. O Sampaio fará parte do Grupo A, assim como Fortaleza, Sport, CSA, Campinense, Globo, Sergipe e Atlético de Alagoas. No Grupo B temos o Ceará, Bahia, Náutico, CRB, Botafogo da Paraíba, Altos, Floresta, o Souza. O formato do confronto é aquela que já conhecemos. O Grupo A joga contra o Grupo B, mas a classificação é interna. Os 4 melhores de cada grupo avançam para o mata-mata. Depois teremos as quartas de final e semifinal em jogo único e finalmente a final em jogo de ida e volta. A tabela com local, dia e horário dos jogos ainda será divulgado oficialmente pela CBF. E com a promessa de um time forte desde o início do ano, o tricolor já começa a pensar nos seus adversários na primeira fase da competição. Marçal Constâncio para o Sport Guará. Muito obrigado, Marçal. Olha, o Marçal vai estar cada vez mais presente aqui no Sport Guará, trazendo informações do esporte pra gente, do dia a dia. O detalhe é que o Sampaio Corrêa, agora que já sabe seus adversários, com certeza a ideia de montar um time, não 2 times na verdade, um para o Campeonato Maranhense e outro para o restante da competição, será ainda mais forte porque a Copa do Nordeste, esse 2022, também será um dos principais objetivos do presidente Sérgio Frota, em consequência do Sampaio Corrêa. É um grupo em que deixa o Sampaio Corrêa numa condição de classificação sim, até pelo futebol que vem desempenhando e pelo elenco que está montando para a temporada 2022. Vale ressaltar que já são quase 15 jogadores renovados para a competição pela temporada 2022, ou seja, eles já se conhecem, já possuem entrosamento, já conhecem a forma de jogar e de pensar o futebol, o que facilita o início de trabalho, mesmo que o técnico João Brigatti já tenha feito 6 partidas à frente do Sampaio Corrêa nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico João Brigatti vai entrar em competições muito difíceis, como o próprio Campeonato Maranhense, que ontem à tarde foi realizado o sorteio e mostra aqui pra gente rapidamente essa tabela, como ficou os grupos, né, do Sampaio Corrêa. A gente vai utilizar o aqui Sampaio Corrêa. Não, bota só a artezinha, se a gente pode colocar, porque o Sampaio Corrêa ficou no grupo com o Pinheiro e o Juventude.
assim, é um grupo um pouco mais complicado, né? Tido assim um grupo mais difícil, que é o do Sampaio Corrêa, com o Pinheiro, o IAP e o Juventude. Já no grupo B, o Motoclube encabeça o seu grupo e vem seguido de Cordino, São José e Tuntum. Lembrando que a separação do Sampaio por um lado e o Motoclube por outro é porque cada grupo é encabeçado pelo campeão e vice-campeão. Na temporada 2021, o Sampaio Corrêa foi campeão, né? Foi bicampeão em cima do Motoclube e assume o grupo A como líder ali, né? Enquanto no grupo B, o Motoclube encabeça também com Cordino, São José e Tuntum. Detalhe é que a forma de disputa mudou e amanhã vamos falar muito mais sobre essa alteração da forma de disputa, porque agora teremos turno e retorno. E essa modalidade de competição vai durar por no mínimo 2 temporadas. O Esporte Goiás vai ficando por aqui, amanhã a gente volta com muito mais informações.